O senhor que acabou ganhando repercussão por um caso inusitado, que também, devido a essa repercussão, nos deu a oportunidade de conhecê-lo e eu, particularmente, fiz uma pesquisa pelo seu Instagram, gostei demais do seu trabalho, gostei demais da bandeira que o senhor defende, por isso decidi convidá-lo para participar do nosso programa e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. O senhor foi acusado de litigância predatória. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que significa isso e por que o senhor foi acusado dessa irregularidade, doutor. Perfeito. Eu comecei a atuar nessa área do bancário consumerista por uma necessidade vinda do meu TDAH, né? Eu sou TDAH diagnosticado no ano passado e quando eu comecei a advogar no criminal. Então, no criminal, hoje eu não atuo mais apenas no criminal, né? Mas no criminal a gente vê que o profissional ele é odiado por todo mundo, né? Às vezes ele odeia ele mesmo. Então, meio que o advogado ele já tem essa postura combativa na área do criminal. Quando eu comecei a atuar no bancário consumerista, foi justamente por conta pelo trauma do assédio moral e tal, eu acabei me mudando e eu não sou uma pessoa que eu consigo ficar muito tempo sem trabalhar e criminal acabava tendo um caso, surgia 15, e eu podia ficar, na verdade, 15 dias sem trabalhar um mês. E quando eu comecei a atuar no bancário consumerista, eu não tinha a mínima dimensão desse problema chamado litigância predatória, lit temerária e por aí vai. Ah, no meu primeiro processo, processo do senhor Antônio Sérgio, um amigo de infância de meu pai, o sindicato, um desses sindicatos mequetrefes daí, que foram vítimas, que foram agora alvo de operação da CGU e da PF, eles colocaram lá um capítulo lá sobre litigância de má-fé, e foi a primeira vez foi a primeira audiência que eu tinha feito, e na primeira audiência eu já me posicionei de uma maneira extremamente combativa. Na outra audiência foi a audiência do café, a audiência que viralizou. E aí eu percebi que isso era um modus operandi, né, que as grandes empresas elas faziam como forma de coação. Então a litigância predatória, ela é a forma, a tática de os advogados, eles de maneira subversiva, de uma forma antiética, eles utilizarem de pessoas que muitas vezes eles não sabem sequer que estão entrando com uma ação, porque eles usam uma procuração genérica para litigar contra grandes empresas. Esse fenômeno existe? Existe. Assim como existe acidente aéreo, mas o fluxo aéreo ele é muito mais normal do que existir acidente. Então, existe o advogado que pratica litigância predatória, mas de 0 a 100 é 1. No entanto, as grandes empresas começaram de maneira fordista, automatizada e de maneira genérica em toda ação colocar que a parte ela é litigante predatória, que o advogado pratica lide temerária, que a parte tem 40 milhões de ações contra o banco, contra a seguradora, contra o plano de saúde, enfim, como uma forma de coação psicológica. E eu sou uma pessoa que eu aprendo muito rápido mesmo. Minha mente é uma coisa maluca. A diferença é que antes do assédio moral, eu era uma pessoa que eu creía no melhor do mundo, no melhor das pessoas e queria mudar o mundo com a docência. E o assédio moral me mostrou que não, que o mundo é feito por muitas pessoas ruins também, e que isso não tinha que mudar a minha natureza, mas eu tinha que ir atrás desse pessoal. Então, quando eu vi essa acusação contra mim, me ofendeu menos. Me ofendeu mais a acusação contra a dona Luzineide, contra o senhor Antônio Sérgio. E na hora eu me posicionei daquela maneira porque eu levo a palavra representar muito a sério. Representar significa você falar por uma pessoa que não pode falar por si. E eu não admito que o advogado fale menos do que a pessoa falaria se ela pudesse falar. Óbvio que de maneira técnica e estratégica, mas tem que falar. Eu falei para o professor Lênio na terça, no seminário que eu apresentei para ele, que o advogado, ele não tem o direito de ser covarde. Ele não tem o direito de ter medo. Se ele tiver medo, ele vai fazer outra coisa. Vai fazer concurso para escrevente, para analista, algo que não lhe dê a necessidade de ser desse jeito. Então, quando eu percebi que havia esse modus operandi de sair provocando e coagindo, e muitos advogados com medo,
Eu tenho uma representada que ela tem uma ação na OAB dela. Ela tem uma contra um banco e o banco colocou lá que a parte que ela representava, que é o sogro dela, ela possui múltiplas ações contra o banco, que a parte pratica litigância predatória, que a advogada ela praticava lide temerária e pedindo para oficiar, né, núcleo do Tribunal de Justiça, Ministério Público. Eu tenho representados que eles foram investigados pelo Ministério Público. Eu tenho um representado que ele foi preso preventivamente por 3 dias pelo GAECO. E desde o começo, quando eu conversava com eles, eu falava: vem cá, por que vocês passam por isso? Teve um escritório parceiro, que hoje é meu representado, que eles fecharam um setor inteiro. E eu falei: vocês fecharam por quê? Ah, porque a gente tem medo de nossos clientes tomar litigância de má-fé. Mas eles fazem? Não. Então por que você tem medo? Ah, porque tais pessoas foram presas. Eu falei: não, tá para nascer o dia de que eu vou fazer isso. E ah, eu comecei então a perceber que a litigância predatória, a litigância de má-fé, primeiro contra a acusação de litigância de má-fé contra a parte, e depois a acusação de litigância predatória e lite temerária contra o advogado, na verdade, ela era uma estratégia de algo maior. Ela era estratégia de criminalização da pobreza. Porque eu sou advogado e eu tenho eu tenho ações em causa própria contra grandes empresas. Uma ou outra, enfim, eu tenho uma, por exemplo, contra o Quinto Andar. Eu nunca tomei uma acusação de litigância de má-fé. Eu tenho certeza que numa lide de dissolução societária, principalmente em arbitragem, nenhuma empresa acusa a outra de litigância de má-fé. Mas se criou essa operação automatizada em que um escritório que tem 1.500 advogados contratados, ele acusa em 50, 60 mil ações todos os advogados da parte contrária disso. Então, foi a partir daí que, com o tempo, e isso foi muito rápido, Cleuto, foi muito rápido. Ontem eu me dei conta que tem menos de um mês que o vídeo começou a viralizar. Eu postei o vídeo no dia 4 de abril. E em menos de um mês eu encerrei a minha operação bancária, eu me tornei sócio de um grande escritório, eu criei um setor de contra-litigância e atuação em tribunais superiores para pegar essa discussão e levar para onde se resolve, que é lá no STJ, lá no STF. Então, basicamente, essa é a dimensão do problema, essa é o significado do problema, e a dimensão, na verdade, ela é muito maior, porque do Oiapoque ao Chuí, os advogados sofrem da mesma maneira, né? Perfeito. Doutor, só para esclarecer para os nossos telespectadores, o senhor, para provar que não estava agindo de má fé, que não estava praticando a irregularidade, o senhor foi para a audiência virtual, lógico, na casa da sua própria cliente, não é isso? Foi, exatamente. Eu tava em São Félix, no município da Bahia, que é onde meu pai mora. Meu pai que está na UTI, já tem quase um mês. Meu pai já estava na UTI e eu acordei 4 da manhã para fazer impugnações escritas, né? Mesmo sendo juizado que eu atuava, eu tinha a atitude de fazer meio que um trabalho artesanal prévio. Numa advocacia de massa não tem como a gente fazer 50 petições no dia, mas o que que eu fiz? No carnaval eu não saí de casa para fazer modelos de petição que eles fossem pormenorizados para o meu tipo de cliente. Então, o modelo de petição que eu tinha, Cleuton, para o caso de empréstimo consignado envolvendo desconto indevido em empréstimo consignado envolvendo um idoso e aposentado era um aposentado que não era idoso era outro, uma criança com deficiência era outro, uma mulher idosa era outro, com precedentes específicos, legislação específica, mas as impugnações eu fazia de maneira artesanal escrita. No entanto, começou a tomar uma dimensão de processos que não dava mais. Então, eu comecei a abrir, né, a contestação na hora da audiência e impugnar ponto por ponto, até porque as petições dos bancos são horríveis, né? As contestações são ridículas. Mas nesse dia em específico, eu ainda fazia escrita. Eu tinha acordado 4 da manhã. Nesse dia, eu tinha 5 audiências para fazer. E a primeira era da senhora Luzineide. Eram duas, na verdade, apensadas, né? Às 7h50. E uma às 7h50, outra 8h10, mas enfim, no mesmo feito. E do outro lado estava Nelson Williams, né?
O mesmo Nelson Williams que ontem comentou num vídeo de uma colega minha, de colegas minhas parceiras, num vídeo que elas botaram e viralizaram, né, levando 1.000 clientes para o fórum, minhas amigas, ele comentou falando que isso que era advocacia, de mostrar, de matar a cobra e mostrar o pau, sendo o escritório dele que é um dos mais responsáveis por isso, para vocês verem, né? E esse print eu já tirei para colocar em todas as minhas repetições contra ele agora. Ah, então, nesse dia eu estava sem comer, estava sem nada em casa para comer, né? Cheguei super tarde em casa, cheguei meia-noite. E aí eu peguei e falei, pô, vou unir o útil ao agradável. Dona Luzineide não sabe usar o aplicativo, não sabe usar o Life Size. Vou lá. Eu liguei para ela e falei, Dona Luzineide, ó, eu vou fazer a audiência daí da tua casa, já que a senhora não sabe utilizar o Life Size. E aí eu aproveito, já faço o Pix do processo da senhora que eu ganhei. Eu já tinha ganhado um processo para ela de mais de 20 mil reais. Eu aproveito e já faço Pix aí pra senhora e tal. Ela, pronto, venha. Aí eu cheguei lá, ela só tinha Nescafé. Ela tem problema sem Nescafé? Eu falei, claro que não, eu já tomei coisa muito pior, tá doido? Aí ela fez o Nescafé. E aí na hora foi algo que eu fiz. Eu fiz teatro até os 23 anos, então eu sempre gostei da parte do teatro, da improvisação. E quando eu estava no teatro, eu era justamente da parte mais de humor, né? E eu não segui no teatro porque eu quis estudar, né? Uhum. Então, para focar na faculdade de Direito. Então, eu tenho muito talento para dicção, retórica, improvisação, raciocínio, porque no teatro a gente precisa muito. Criatividade, né? Exato. E aí, quando chegou na hora, eu peguei, agi daquela maneira. Mas quando eu postei o vídeo, eu apenas postei porque eu achei ele engraçado. Eu não achei que existia aquele problema todo, não achei que existia aquela dimensão, aquela gravidade inteira, e muito menos eu achei que aquele vídeo ia se tornar símbolo de uma insurgência. Só botei porque eu achei engraçado. Mas eu sempre soube que ele ia entregar, que ele ia dar uma viralizada, porque eu já fiz vários cursos de marketing digital, eu trabalhava com internet na época do mestrado, eu tinha uma mentoria de TCC e tal. Mentoria de TCC esta que já me dava um dinheiro muito bom e que eu fechei por conta do trauma com o assédio moral, né? Eu fiquei traumatizado, eu não Uhum. consegui mais dar aula. Então, hoje eu sei colocar um vídeo de duração tal, qual é o gatilho que eu boto, qual é a legenda que eu boto, qual é a... Enfim, eu sei fazer tudo e aí eu fiz isso já sabendo que ele ia entregar bem, mas eu não imaginei que ele ia suscitar uma menção no CNJ, que ele ia suscitar hoje eu ter contato com Marcelo Terto, de hoje eu ter um grupo, eu estar num grupo de advogados garantistas do Brasil, que tem Cacá e Toron, Lênio, nunca imaginei, mas nunca mesmo. Então, aquela forma que eu atuei foi uma forma de mostrar para o escritório que eu não deito cabeça. Eu nunca gostei na minha vida de gente ousada, nunca. Ousada no sentido negativo. Nunca gostei. Então foi uma forma de dizer assim, pô, não sei, tem uma parte do vídeo que eu falo isso. Eu não sei quais são os advogados que vocês estão acostumados, mas pelo menos comigo isso não vai acontecer. E não vai mesmo, né? Perfeito. Então, foi exatamente isso e tal, e depois disso continuou, né, com outros vídeos e por aí vai.